esclarecer o assunto direito. Maria questiona o porquê de ela continuar dando em cima de seu marido. Paula deixa claro que apenas falou com ele como amigo. A sucateira se irrita e diz saber bem o que ela foi fazer e que não aturará galinha em cima de seu marido. A jornalista diz que não foi ela quem deu o golpe baixo para conseguir o marido. Maria relembra que tudo o que fez para conquistar o amado e que agora ela tende a aceitar que ele é seu marido, chamando-o de galinha novamente. Paula questiona o que disseram, mas Maria afirma que havia bastante informantes e que contaram que estavam se beijando, pedindo que ela não dê uma de santa. Ela exige que se afaste de seu marido, ameaçando quebrar sua cara na próxima vez, e se retira. Paula fica desacreditada. Mariana sente pena de seu irmão e questiona o que acontecerá. Caio diz estar com bastante sede. Mariana pergunta o que aconteceu. Caio começa a contar tudo o que ocorreu, desde o balão até o avião. Maria questiona novamente o que houve com ele, pois não está gaguejando nenhuma vez. Ela fica feliz ao ver que ele ficou bom da gagueira. Ele começa a comprovar. Afirma que o susto serviu para alguma coisa, mas que fará um retrato falado. Mariana conta tudo para Renato. O empresário diz que tomará as providências. Caio continua contando e mostrando que não está mais gago. Paula abraça Adriana e diz estar morrendo de saudades dela. Adriana diz que ela não acreditará na história. A jornalista a expulsa de casa, mas a bailarina não entende nada e começa a contar como tudo aconteceu. Paula diz que não terá pena dela, pois a enganou esse tempo todo sem dizer que era irmã de Edu. Betinho diz ser um grande absurdo, mas Rafael afirma que pensou que ele iria entender. O pai afirma que tudo tem limite. O filho diz que simplesmente aconteceu, mas o pai afirma que ele deveria ter tomado precaução. Rafael diz ser louco por seus filhos, mas que não sente mais nada por Vilmar. Betinho diz que não há outra saída e que deveria primeiro ter casado para só depois ter filhos. Rafael diz que seu pai não existe. O pai fica decepcionado. Laurinha conta que Rafael está no escritório com Betinho e reclama do vexame. Maria diz que precisa falar com Edu no seu quarto agora, antes que perca a cabeça. O marido diz que agora é impossível. Ela questiona como é impossível, pois precisa dele agora. Laurinha se retira. Maria diz ter uma conversa muito séria com ele após tudo. Maria grita que precisa conversar com Laurinha agora e reclama das frutas, pois não passam de um desperdício. Laurinha diz que Jonas estará sempre atento para trocar as frutas. Maria deixa claro que, quando Edu quiser comer, ela compra, mas quando a sogra quiser, terá de pensar se o dinheiro vai dar. Laurinha diz que não está entendendo. Maria diz que deu uma bela grana e que ela usou para a festa do conde e que não conseguiu o que desejava. Também afirma que sempre será mais esperta e pede que poupe dessa cena, deixando claro que não porá nenhum tostão nesta casa e que ela terá de economizar. Afirma que só se responsabilizará pelas despesas suas e de seus maridos. Laurinha diz que elas têm compromissos, mas Maria não dá a mínima. Neiva diz que foi um grande baque pela injustiça. Saldanha diz que Maria deve ter ficado bastante sentida. Neiva diz que não é para menos, pois os filhos de Salomé não merecem nada. Irineu diz que não devem se preocupar, pois Maria é bastante competente. Neiva diz não ser justo tirar dela tudo que é fruto de sua dedicação. Saldanha diz que o melhor é que elas ficassem pobres, para ela ter certeza de que ele a ama verdadeiramente. Ela diz que já tem bastante certeza disso. Ele diz que todo seu amor é dela. Ela diz estar muito feliz em tê-lo em sua vida. Eles se encantam. Armênia comenta que Neiva está com seu namorado e diz que ela será motivo de falação. Geraldo diz que irá ao cinema com Ingrid. A mãe fica bastante feliz e se despede. Ela questiona o que Gerson tem. Ele afirma estar chateado por Ingrid estar afim de Geraldo. Armênia pede que ele não fique triste, garantindo que fará certo, e afirma que é como o filho mais velho, deve se casar primeiro. Moreira chega e conta que Caio voltou vivíssimo. Ela afirma que não viu nada. Eunice conta que ele voltou. Moreira diz que dará um tiro de espingarda no ex-genro. Armênia tenta impedi-lo junto de Nicinha. Caio elogia a comida e afirma que Adriana não é boa cozinheira e conta tudo o que aconteceu novamente. Também questiona se foi Moreira quem mandou matá-los, mas Mariana diz que seria impossível e pergunta onde eles realmente ficaram durante todo esse tempo. Caio afirma que tudo aconteceu do jeito que descreveu e diz que o principal suspeito será Moreira. Moreira invade e diz que ele terá de escolher entre casar ou morrer. Renato conta que Caio o descreveu direito, detalhe por detalhe. O colega afirma que não se disfarçou, pois pensou que iriam morrer. O empresário diz que terão de dar um jeito nisso e pede que fique fora de circulação para não correr riscos. Jonas pede para entrar e diz que é seu amigo. O detetive pede que relate tudo o que sabe sobre ele. Jonas diz que na boate ele encontrará tudo o que procura.
Lena conta que Jonas não está e que saiu bastante afobado. Laurinha pede que avise que quer falar com ele quando chegar, pois irá colocá-lo na linha. A empregada questiona se Rafael é mesmo o pai daquelas crianças. Laurinha afirma que sim e que tudo isso parece um pesadelo. Vilmar conta para Clóvis como tudo aconteceu na casa dos Figueroa. Ela afirma que ficou com pena de Rafael por ele ser bastante bonzinho e que é ótimo de cama, afirmando que Clóvis sim é seu verdadeiro homem e pede que fique com ela esta noite. Rafael diz não ter certeza de que os filhos são dele. Edu questiona sobre o registro, mas Rafael pede que o deixe em paz. O irmão afirma que Vilmar está o chantageando, mas ele diz não saber se ela sabe que ele era um Figueroa, começando a relembrar tudo. Edu questiona se ele conhece o cara que a trouxe até ali, mas Rafael diz que ela é apaixonadaça por ele. Caio pede para Mariana subir e que Moreira e Armenha saiam para conversar a sós com Eunice. Armenha afirma que ele tem razão, ensina Caio aos prantos e Mariana pede que ele não fraqueje. Caio pede que ela pare de chorar e conta que ia casar com ela mesmo gostando de Adriana, afirmando que não combinou o sequestro com Adriana. Diz também que esse casamento não daria certo, pois ela merece ser feliz. Afirma que ama Adriana verdadeiramente e que é capaz de largar tudo para ir atrás dela. Eunice afirma que não precisa dar detalhes e vai aos prantos. Ele explica que, quando pensa nela, perde as estribeiras. Eunice percebe que a bailarina conseguiu curar a gagueira dele. Ele pede que chore para que resolvam de uma vez o assunto e diz que irá resolver tudo com Moreira. Eunice diz que terminarão as coisas do seu jeito e contará para todos que ele voltou prejudicado. Lena conta que Laurinha quer conversar com ele, mas ele afirma não estar com vontade de ouvir sermões. Maria elogia as batatas e pede que Jonas ponha as batatas na mesa para que se sirvam perfeitamente. Laurinha debocha e Betinho diz que é apenas a evolução dos costumes. Edu pede que sirva mais carne. Adriana elogia o pão com mortadela e pede que ela não fique desse jeito, pois já contou como tudo aconteceu. Paula questiona se ela acha que está com a bola toda, deixando claro que não tem talento e que não confia mais na palavra dela e que não quer morar com esse tipo de gente. Adriana diz que não irá embora, pois o aluguel está em seu nome. Mas a jornalista diz que está pagando aluguel há muito tempo. A bailarina diz que não sairá dali mesmo. Adriana cumprimenta Laurinha e pergunta se poderá passar alguns dias ali. Laurinha diz que já bastava Rafael e agora ela também. Geraldo diz que achou o filme bastante parado, mas Ingrid diz que não gosta de história de amor. Então ela pergunta o que ele gosta de ver. Ele afirma que gosta de ação e se insinua para ela. Ele a beija. A madame desdenha da situação. Adriana questiona se é isso que ela tem para lhe dizer depois de tudo que sofreu. Laurinha afirma que ela a tira do sério, mas a filha diz que ela se sentiria aliviada caso morresse. A filha pergunta por que ela não gosta dela, mas a mãe deixa claro que não gosta de sua maneira de ser. Adriana diz não ter culpa de ter nascido tão diferente dela e conta que sempre tentou imitá-la, mas um dia desistiu e decidiu ser ela mesma, sendo muito mais feliz assim, mas a mãe não conseguiu entender. A filha conta que nunca recebeu um elogio ou estímulo da mãe. Laurinha diz que, se não os amasse, não aguentaria tudo que aguentou. Ela afirma que perdeu os melhores anos de sua vida cuidando deles e questiona por quê, já que eles desdenharam de tudo. Laurinha diz que deveria ser cobrado gratidão deles, mas Adriana pergunta por que sempre seu pai ia cuidar dela e nunca a mãe. Alaide se esconde ao ver Rafael. Lena pergunta se ele esqueceu alguma coisa, mas o jovem diz que desistiu de falar algo para Edu. Lena diz que ele deveria esclarecer tudo de uma vez, mas Alaide diz que ele saberá tudo na hora certa. Betinho diz que Rafael sempre foi bem calmo. Edu diz que está bastante preocupado. Maria fica chocada ao saber disso. Jonas se intromete, explicando o motivo de saber ou não se registrou os filhos, mas Betinho questiona quem lhe perguntou algo. Maria diz que o mordomo está certo. Edu sai para encontrar Rafael. Maria diz que irá subir. Betinho cumprimenta Adriana e pergunta se ela já conhece Maria do Carmo. A filha afirma que trabalhou na sucata. A sucateira fica surpresa ao ver que ela é sua cunhada. Ingrid conta que o professor voltou e Paula conta que Adriana não mora mais nessa casa e que está péssima, pois Maria já sabe que esteve com Edu e que ele chamou de vagabunda e não pôde dizer nada pois foi tudo verdade. Ela cai aos prantos. Alaide pergunta se ele não conseguiu falar com Edu, mas ela afirma que é apenas uma curiosidade. Mariana pergunta se ele acreditou na história do Caio, pois achou bastante fantasiosa. Renato afirma que o importante é que ela está mais calma e que agora só pensarão no casamento. Ele diz que foi justamente por isso que a chamou ali e começa a seduzi-la. Ela desconversa dizendo que não pode hoje, pois Caio acabou de voltar. Renato diz que daqui a pouco a levará. Adriana tromba com Jonas e o ajuda a recolher os cacos.
Ela o reconhece e ele conta que trabalha ali. Maria diz querer ter uma conversa séria com ele. Ele afirma que continuará dormindo no escritório. Ela diz querer falar seriamente com ele, pois não admite que ele mantenha esse comportamento de cafajeste, e conta que ele se encontrou com Paula e que soube do beijo. Ele diz que não admitirá que ela o vigie e pergunta se ela está com orgulho ferido ou inveja pelo beijo que ele não lhe dá. Ela tenta batê-lo e eles acabam numa disputa que termina na cama. Ela começa a seduzi-lo. Ele não consegue resistir. Maria diz querê-lo tanto e pede que esqueçam essa briga idiota, afirmando estar com ciúme e inveja, pois realmente o quer somente para si. Ele se afasta e ela questiona por que de fingir que não a quer, afirmando que sabe seus verdadeiros sentimentos. Edu deseja boa noite e se retira. Ela pede que fique com ela, por favor. Adriana fica chocada ao saber que ele trabalha ali há tanto tempo. Jonas diz que, nesses tempos difíceis, aceitamos tudo. Ela conta que está seguindo as dicas direitinho e continuam o segredo. Jonas avisa que arrumou o quarto e pede licença. A bailarina acha tudo esquisito. Maria conta que se sentiu bastante humilhada e questiona o porquê de Edu estar fazendo tudo isso. Neiva diz que não pode consolá-la, pois sabia exatamente o que iria acontecer e que já aconselhou que anulasse o casamento. A mãe pede que desista e acabe com esse sofrimento, alegando que ela se apaixonou pelo homem errado. Maria diz que Edu vai amá-la, pois ontem sentiu que ele não é indiferente. Neiva diz que um homem desejar uma mulher não significa muito, mas Maria afirma que ele tem medo de se apaixonar por ela e conta que ele sabe bem que o que aconteceu entre eles no escritório foi bastante especial. A mãe questiona o que ela fará e a filha responde que só precisa de mais uma chance para conquistá-lo. Neiva questiona se ela aguentará esperar todo esse tempo. Laurinha conta a desfeita que Maria falou. Estela diz que ela as matará de fome, mas que tem todo o direito de fazer isso. A madame conta que ela descobriu tudo sobre a festa do conde. A decoradora diz que a sucateira tem sua razão. Laurinha conta que o dinheiro da festa não dará para muito tempo. Estela conta que comprou até presente fiado e sugere que vendam os presentes repetidos que estão no quarto dos fundos. Elas começam a contabilizar os presentes para vendê-los. Laurinha vai dizendo enquanto Estela vai analisando. A madame questiona como venderão tudo isso e Estela afirma que Tatiana ajudará com sua boutique. Laurinha diz que, quando Maria perceber, será tarde demais. Rafael diz que não lembra de nada, pois estava viajando nessa época e que, quando voltou, o Juninho já tinha nascido. Edu diz que ele não deve deixar de gostar da criança, mas sim estar esperto acerca das atitudes de Vilmar. O irmão entende, mas diz não poder ajudar por não se lembrar de nada. Edu questiona o que ele tem na cabeça e Rafael caçoa dizendo ser um boné. Laurinha diz estar sentindo um alívio e Estela afirma que foi um ato facílimo. Jonas questiona como explicará a transferência dos presentes para a boutique, mas Laurinha afirma que isso não é problema dele. O mordomo deixa claro que uma hora ou outra passará a ser e que tem de zelar por sua reputação. Laurinha diz que devolverão os presentes repetidos que Edu e Maria receberam. Jonas as chama de caras de pau. Armênia se irrita com a demora, mas o advogado explica que estão fazendo todo o possível, deixando claro que a justiça tarda, mas não falha, alegando que brevemente ela tomará posse de seu terreno. Ela comenta sobre o namorado de Neiva, mas afirma que quer logo se apossar do terreno. O advogado se retira. Armênia diz que elas pagarão. Maria diz que não pode se dar ao luxo de ficar choramingando e diz que ganhará essa batalha, além de dar uma prensa no Renato, que tem de agir rápido para pôr a mão do dinheiro. Também afirma que tem um assunto para resolver chamado Caio e Mariana. Neiva diz não ter nada para resolver com eles, mas Maria afirma serem seus irmãos. Neiva diz que eles não são nada deles. A filha afirma que seu pai foi justo nesse ponto, mas a mãe afirma que não adiantará insistir. Betinho diz que nunca viu o filho empenhado em resolver algo. Edu fala ao telefone com a empresa e alerta a secretária. Betinho questiona se não é arriscado ir a essa boate e sugere irem juntos, mas o filho deixa claro que se virará sozinho. Betinho se acha um velho inútil, mas o filho o convence do contrário. Mariana fica chocada ao saber do parentesco. Caio afirma ser uma brincadeira, mas Maria diz estar feliz em ganhar 2 irmãos de uma vez. Mariana a abraça, diz estar bastante feliz e questiona o porquê de sua mãe não ter falado antes. Caio diz estar agradecido pela empresária ser compreensiva e a abraça. Maria diz que não tem nada contra eles e conta que, de início, foi pega de surpresa, mas que aceitou perfeitamente. A lunática diz estar sentindo uma sensação esquisita, mas Maria diz não passar de uma bobagem, pois sempre foram criados como irmãos. Caio diz estar meio chateado, mas a sucateira pede que não fique triste. Mariana lembra do episódio da certidão de casamento. Maria diz que essa conversa acabará em choradeira, mas Mariana afirma que tinham de comemorar.
Maria diz que marcará uma hora com o advogado para eles assinarem sobre a herança. Caio e Mariana ficam chocados, mas Maria conta que eles são tão herdeiros quanto ela. Renato diz não saber de dinheiro nenhum, mas ela afirma que foi ele quem falou sobre esse dinheiro. O empresário diz que não sabe onde o dinheiro está. A sucateira diz que ele não consegue mentir para ela e questiona o paradeiro do dinheiro. Ele afirma, sim, saber que não sabe, pois apenas blefou e usou como trunfo para conseguir casar com ela, e questiona se é tão difícil compreender a verdade. Ele diz ser capaz de qualquer coisa no mundo para casar com ela e não vê-la unida com Edu. Ela pede respeito ao seu marido. Renato diz que se ela tivesse casado com ele, estariam numa lua de mel maravilhosa bem longe dali, diferentemente da atual que ele está tendo. Maria questiona o porquê de ele não ter contado a verdade para Mariana, mas Renato afirma que está totalmente encantado pela lunática. Caio afirma que seu pai de criação foi seu pai de verdade, ao invés de Onofre. Mariana diz que gostava bastante de Onofre, mas que nunca passou de uma visita, pois não tinha nenhum apego. Caio afirma que ele deve ter contribuído financeiramente, pois fizeram faculdade e estudaram em um ótimo colégio. Mariana concorda e diz que sua mãe deveria ser completamente apaixonada pelo amante. Caio dá graças por não ter namorado Maria do Carmo. Mariana acha a situação engraçada. Edu pede o telefone de Vilmar e acaba subornando o funcionário. Ele cumprimenta o zelador e questiona se Vilmar está em casa. O funcionário responde que não e que já faz 6 anos que ela mora ali, mas que não dará mais informações, pois Clóvis pode não gostar. Edu se interessa e questiona se ele tem uma Kombi. O zelador confirma. Maria questiona onde seu pai deve ter colocado esse dinheiro e afirma estar procurando uma pista que leve até ele. Neiva diz que seu marido era expert em esconder coisas dela. Maria sugere que ele deve ter escondido no cofre no apartamento e que tudo de importante deve estar ali. Guida questiona se pode ajudar, mas Maria a expulsa, ameaçando demiti-la caso conte a Renato o que está fazendo ali. Ela encontra o que procura, a chave do cofre com o segredo. Também diz que agora só está faltando a chave do apartamento e afirma que ele não poderá passar a perna nela. Guida conta o que a sucateira está fazendo, mas afirma que ele não poderá entrar. Ele diz que ela está passando dos limites. Edu pede para conversar com o Clóvis e pede que confirme que estava com Vilmar em sua casa. Ele afirma não saber de nada e que apenas deu a carona para Vilmar e que não quer se intrometer nessa história. Edu diz que ele e Vilmar estão aprontando alguma para cima de seu irmão. Clóvis questiona que irmão, mas Edu o chama para conversarem no balcão. Clóvis tenta desconversar, dizendo que não sabe de nada da relação de Vilmar com Rafael. Edu faz questão de pagar a cerveja, alegando que ele é boa gente e se despede. Edu afirma que ele e Vilmar estão nisso juntos e que precisa dar um jeito de provar, mas infelizmente não conta com a ajuda de Rafael. Ele observa o posto médico e diz precisar de um pouco de sorte. Paula está totalmente atordoada e começa a descontar sua raiva nos objetos da casa. Adriana diz que não voltará ao apartamento, pois Paula a expulsou. Ingrid conta que a jornalista está fumando bastante e não está conseguindo trabalhar corretamente. A bailarina afirma que a amiga está necessitada de carinho e ajuda. A francesa diz que ela precisa da ajuda delas. Adriana vai atender o carteiro e mostra uma carta para Jonas. Laurinha diz que 3 dias de folga é um abuso e questiona o porquê de se ausentar. Jonas afirma que viajará ao Rio de Janeiro para captar energias positivas. Ela diz achar péssimo e que ele se retire logo quando estão com hóspedes, mas ele a convence após ameaçar se demitir. A Laide diz que está bastante preocupada com Vilmar, pois ele irá fazer chantagem com Rafael. Ingrid diz que seu primo teve bastante azar. A empregada diz estar odiando essa situação e a amiga aconselha que conte toda a verdade. Ela afirma ter vontade de desistir de tudo e sumir e questiona se há alguma solução. Ele questiona o porquê de querer se apaixonar por ele, se não passava de uma brincadeira. Rafael está pensativo. Edu vai até o posto de vacinação. Ele cumprimenta uma funcionária e mente, dizendo precisar da caderneta de vacinação de sua empregada. Ele passa os dados e ela reconhece rapidamente. Ela conta que o mais jovem está precisando vacinar. Edu acaba conseguindo cópias para ajudá-lo em sua busca. Vilmar afirma que isso tudo daria errado. Edu afirma que sabia que eles estavam armando alguma para cima de seu irmão e mostra que está com provas. Clóvis pede para dar uma olhada nas provas, ameaçando-o com uma faca. A briga começa. Vilmar pede que parem, mas os murros continuam. Todos vão para cima. Clóvis volta a ameaçá-lo com a faca. Edu diz que não os porá na cadeia, pois não quer o nome de sua família sujo. Vilmar pede que ele pare com tudo isso e que o deixe ir embora.
Edu sai. Renato percebe que Maria conseguiu a chave do cofre e questiona se ela arrombará o apartamento. Guida diz que ela não faria uma coisa dessas. Renato diz que facilitarão para ela. Maria pede que faça uma faxina em sua sala e escuta os detalhes de como entrará no apartamento dele. Ela saca tudo e pede que dê a chave do apartamento para ela entregar a Renato. Guida agradece a ajuda e se retira. Guida conta tudo para Renato. Ele a parabeniza e afirma que Maria cairá na própria armadilha. Maria entra no apartamento de Renato observando tudo. Ela vai até o cofre, o abre e é pega no flagra por Renato, que ameaça ligar para a polícia.